Olá, eu sou Caroline Andrade e hoje estou mais uma vez aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E hoje a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. A palavra de hoje vai falar a respeito de Paulo. E hoje nós vamos falar, começando a partir do versículo 7, que a palavra de Deus vai nos dizer assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, disse Paulo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que maravilha, né? É o que Paulo descreve a Jesus Cristo. Nós sabemos que todos nós temos um problema, não é verdade? Às vezes nós temos muitos problemas, mas isso é normal, todo ser humano passa por luta. Inclusive Paulo, servo do Senhor, sempre temente a Deus, buscava a face de Deus, sempre obedecendo ao Senhor. Mas a palavra de Deus aqui está nos falando que Paulo tinha um espinho na carne, né? E ele considerava essa situação que ele passava como um espinho na carne. Porque a gente sabe que quando entra um espinhozinho, às vezes na nossa mão, no nosso pé, em alguma parte do nosso corpo, não fica o tempo todo incomodando, né? Aquilo fica lembrando que ele está ali. Pois do mesmo jeito, Paulo comparou a situação que ele se encontrava. Era difícil ao ponto de ser comparado como um espinho na carne, todo o tempo ali incomodando. E a palavra de Deus vai falar que Paulo faz orações diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor, para que o Senhor fizesse com que aquela situação saísse dele, que aquela situação fosse resolvida. Mas Jesus Cristo trouxe uma resposta ao coração de Paulo, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Olha só, né? Talvez não era aquilo que Paulo queria ouvir. Talvez o que Paulo queria ouvir era que a sua situação fosse resolvida. Mas muitas vezes é necessário que cada um de nós tenhamos um espinho na carne. O propósito no espinho da carne que Paulo tinha era para que ele não viesse se orgulhar, diz a palavra de Deus. Para que ele não viesse se exaltar, foi colocado nele um espinho na carne. E aquele espinho ficava o tempo todo lembrando que Paulo, ele tinha que continuar sendo servo do Senhor. Que ele tinha que continuar naquela mesma conduta, naquela mesma caminhada, sendo servo, sendo fiel, sendo obediente. E muitas das vezes nós vamos ter em nossa vida um espinho na nossa carne, para que a gente sempre venha lembrar que nós precisamos do Senhor, que a graça dele nos basta, que o favor dele na nossa vida, cuidando de nós todo dia, é o suficiente, que nós não precisamos muitas vezes de algumas coisas da nossa vida ser resolvido, porque alguns problemas, algumas situações servem para o nosso crescimento, serve para que a gente não venha desviar da presença de Deus, serve para a gente ficar lembrando de que nós somos dependentes do Senhor, né? Tem situações que é assim. Então é por isso que tem coisas que nós temos que estar com ela, temos que estar com esse espinho, né? Até o dia que Deus quiser. Porque se a gente for totalmente ter as nossas causas, as nossas dificuldades, tudo resolvidas, nós não queremos estar aos pés de Jesus. Nós queremos fazer as nossas próprias vontades. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente venha estar pertinho dele. Então, às vezes, existem dificuldades que nos faz nos aproximar de Deus. E ele faz isso por amor à nossa vida. Porque o Pai, ele quer pertinho dele os seus filhos, porque ele ama. Então, quando Jesus Cristo diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, ou seja, na tua dificuldade, na luta que você está passando, então já está ótimo, né? Então Paulo, quando ele recebe essa revelação de Jesus Cristo, ele compreende, né? Nossa, uau! Tudo que eu precisava era isso, saber que o poder de Deus está diante de mim,
porque eu sou fraco, eu sou debilitado, e é nessa posição que nós temos que estar, de humildade, de saber que a nossa estrutura é pó. A palavra de Deus diz que a nossa estrutura é pó, né? E pó serve para segurar o quê? Nada. Que força tem pó? Pó não serve para nada, o vento vai e leva, e se acaba em nada. É como a poeira, como a areia. Não tem, né, uma firmeza. Então por isso que nós dependemos do Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Nós temos que estar apoiado naquele que é firme, naquele que é forte, que é o nosso Senhor Jesus. Então Paulo, ele começa a declarar diante de Jesus Cristo, depois que ele recebe a revelação, ele diz assim: então agora, de boa vontade, ou seja, de livre e espontânea vontade, por minha própria decisão, agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, agora eu vou me gloriar na minha situação difícil, porque eu sei que a presença do Senhor vai estar comigo sempre. Porque eu vou mostrar para Ele que eu preciso dEle, que eu dependo dEle, que sem Ele eu não sou nada. Então ele diz no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Oh, glória a Deus! Nós temos que entender que a força que existe dentro de nós não é nossa. Ela vem do nosso Deus. Tudo que temos, a nossa vida, ela vem do Senhor. Nós temos que entender que não é pela força do nosso braço que nós conseguimos alguma coisa, mas é pela força do nosso Deus é que nós adquirimos isso ou aquilo. Então a gente tem que ser totalmente dependente do Senhor, confiar nele, que tudo ele está cuidando por amor à nossa vida. E olha o que Paulo diz: agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, nas angústias, nas perseguições, nas lutas, em tudo. Porque eu sei que no momento que eu estiver passando por uma situação difícil, Deus está comigo. Deus está aperfeiçoando o seu poder sobre mim. Porque quando achar que eu sou fraco, é então que Deus mostra que existe força dentro de mim, porque Ele é a minha força. Ele que me levanta, Ele que me ergue, Ele que me sustenta, Ele que me encoraja, Ele que sempre está comigo e nunca vai desamparar. Acho muito lindo quando o salmista diz uma palavra para Deus muito interessante, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Às vezes no momento mais difícil, as pessoas tendem a te desamparar, te abandonar, né? Te deixar de lado, porque talvez elas não conseguem resolver teu problema também. Então às vezes muitos te deixam, como Jesus foi abandonado por muitos, a palavra de Deus nos fala. Mas o Senhor, Ele nunca vai te abandonar. No momento da tua angústia, do teu deserto, da tua aflição, do teu momento difícil, Ele sempre vai estar contigo. Então pode clamar a Ele, né? Se tem espinho na tua carne, e se esse espinho não foi desviado de você enquanto você está orando, buscando, insistindo, talvez seja para que o Senhor venha te ensinar através dessa situação. Então aproveita a oportunidade, aproveita esse espinho que está te incomodando e transforma ele em ensinamento para a tua vida. Porque o Senhor deseja que você venha aprender, para depois que você vier aprender, você possa progredir e você possa experimentar coisas novas diante da presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.